o áudio bem baixinho. Não dá para escutar nem direito vocês falar. Tá muito baixo? Tá. Só um segundinho. Melhorou? Melhorou. Ah, então tá jóia. Então vamos lá. Meninas, bom dia para todas. Hoje nós vamos começar então a falar um pouquinho, né, a continuar na verdade, falando um pouquinho sobre essa parte de vidrarias, tá, e utensílios. Eu sei que na última aula que nós tivemos, eu já falei até um pouquinho disso para vocês, mas eu só que eu vou voltar um pouquinho nessa aula, que é para a gente revisar um pouquinho sobre essa parte, tá? Assim como os equipamentos, né, toda farmácia com manipulação, ela precisa ter uma quantidade muito grande de equipamentos, vidrarias e utensílios para conseguir trabalhar com a manipulação, tanto da parte, né, de medicamentos como também dos cosméticos. Então, só para a gente rever um pouquinho, nós temos vários tipos, né, de vidrarias. E para que essas vidrarias servem? Cada vidraria, ela tem uma função dentro da farmácia com manipulação, tá? Então, a gente tem muita coisa que a gente utiliza, né? Tem o cálice, tem o becker, tem a proveta, tem o bastão de vidro, tem o grau e o pistilo, o relógio de vidro, né? Ou vidro de relógio, tá? Que a gente chama. São vários equipamentos que nós temos. Então, só para a gente rever um pouquinho, que eu acho que essa parte aqui, eu acho que ela é bem importante na manipulação. Por exemplo, o becker, tá? O becker eu não posso estar utilizando para medir volumes. Por quê? Porque através do becker eu não vou conseguir ter uma medida exata daquele produto, daquela matéria-prima que eu quero, tá? Que eu quero pesar. Por exemplo, se eu quiser 25 ml de água, tá? No becker eu não consigo ter a precisão dos 25 ml. Eu não consigo ter isso. Então, o que eu vou usar para ter toda essa, para que eu garanta que eu tenha 25 ml de água? Eu posso utilizar a proveta, que é o mais indicado, né? Porque ela dá uma até mesmo pela graduação dela, eu tenho certeza que eu vou ter os 25 ml de água, ou o cálice, tá? Então, o cálice eu também posso utilizar. O cálice, lembrando, né, que ele não pode ser aquecido, assim como a proveta. Por quê? Tudo que é graduado, ou seja, tudo que tem a numeraçãozinha, né, que eu consigo observar, que eu consigo fazer uma medição correta, eu não posso aquecer. Por quê? Se eu aquecer, o que vai acontecer? Ele vai perder essa graduação, tá? Eu não posso confiar que quando eu for colocar 20 ml de água, eu vou ter realmente 20 ml de água. Pode ser que eu venha a ter 18, 19, pode ser que eu tenha 21 ou 22 ml. E o grau e o pistilo? Tá? O grau e o pistilo a gente utiliza bastante, né, para triturar os materiais. Então, esse grau de porcelana eu não posso utilizar para substâncias que vão manchar a porcelana, tá? Porque a porcelana, olha, ela é branquinha. Então, por exemplo, o iodo, ele vai manchar essa porcelana. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar essa figurinha aqui do lado, que é o de vidro, tá? Que o vidro não corre esse perigo de manchar. Então, são alguns detalhes, né, que nós precisamos, que precisa ser analisado durante todo esse processo dessa parte de manipulação.
Então, as vidrarias, né? O que eu vou fazer? Eu preciso selecionar todas essas vidrarias que são compatíveis com aquilo que eu vou pesar. Então, eu posso estar utilizando, né, o cálice de vidro para medir? Pode, como que foi aquilo que a gente falou. O mais indicado seria até a proveta, mas eu posso estar utilizando o cálice de vidro também. E esse cálice de vidro eu posso estar utilizando também para solubilizar as substâncias. Eu quero fazer uma mistura, tá? Eu posso colocar 2 líquidos lá dentro do cálice, eu posso colocar um líquido ou um material sólido, tá? Eu vou fazer a mistura com bastão de vidro e eu consigo solubilizar esses 2 produtos dentro do cálice também. O cálice, como outras vidrarias, eu posso ter ele em vidro e eu posso ter, né, o cálice também em plástico, tá? Isso não vai interferir nada em todo esse processo de pesagem, de solubilização, tá? Não interfere em nada. A única coisa é que a farmácia ela escolhe, né, o que é melhor ela ter no estoque. Muitas vezes ela tem os dois, tanto o de plástico como o de vidro. Aqui tem a pipeta e a proveta, tá? A pipeta eu consigo medir, né? Normalmente a pipeta você mede por um volume menor, né? Pelo fato dessa pipeta ser menor. Aproveito, eu consigo medir um valor assim, um pouquinho mais alto, tá? Mas eu tenho também provetas de vários volumes. Eu posso de 5, 10 ml, eu tenho proveta de 1 litro, 2 litros, tá? E eu vou utilizar de acordo com a fórmula, de acordo com o que eu preciso, né, estar utilizando. A quantidade que eu vou medir. Né? O beck, que a gente já falou, que ele vai aquecer, ele vai fundir, ele vai transportar a matéria-prima, tá? Mas ele nunca vai ser usado para medir. Por quê? Tá vendo aqui, ó, até nesse becker aqui a gente consegue visualizar bem. No caso desse becker, ele é de 600 ml, a medição dele começa com 100. Então, ele vai no 100, 150, 200, 250, 300, até chegar no 600 ml. Eu não consigo ter uma precisão exata, tá, daquilo que eu vou medir com ele, independente do tamanho, né, que seja esse becker, independente do volume que tenha esse becker. Mas, até se eu quiser, por exemplo, 100 ml, eu consigo garantir certinho, né, nessa marca aqui do 100 ml? Às vezes eu não consigo. Por isso que não é adequado eu medir, né, um líquido através do becker. E como a gente já viu, né, a gente já falou, o becker também. Ele tem em plástico e tem em vidro. O bastão de vidro, né, que vai ajudar a agitar, auxiliar no invase de algum produto que a gente vai, né, fazer. O vidro de relógio ou relógio de vidro, ele vai utilizar no processo de pesagem, tá? Ou quando se tem, né, o laboratório de controle de qualidade, esse relógio de vidro ele é muito utilizado também para fazer a visualização da matéria-prima, tá? Para ver se tem alguma impureza, para sentir até o cheiro dessa matéria-prima, tá? Para ver se tem algum problema, para ver se tá com uma cor diferente, se tá tendo uma reação química, física ou microbiológica. Então a gente consegue fazer isso muitas vezes a olho nu. Então coloca uma quantidade de substâncias, né, em cima desse vidro de relógio e depois a pessoa que trabalha nesse laboratório, ela vai fazer a análise dessa substância. O grau e o pistilo, né, que nós já falamos, que a gente vai utilizar muito quando a gente vai no laboratório para manipular tanto as formas semissólidas como as formas sólidas. Então, eu posso fazer uma pomada, eu posso fazer um gel, eu posso fazer um creme,
né, aqui no grau, ou eu posso fazer também a trituração das formas sólidas. Dá para fazer, por exemplo, uma cápsula, né? Eu consigo fazer tudo aqui no grau e no pistilo. A capacidade, né? Tem vários tipos, né, de tamanhos diferentes, né, as vidrarias, tá? Por quê? Justamente para auxiliar nesse processo de pesagem, né, para medir essa vidraria. Então, por exemplo, se eu quero medir, né, 30 ml de líquido, o que que eu vou fazer? Eu tenho uma proveta, né, de 50 ml. Então, o ideal é utilizar essa proveta de 50 ml. Se eu não tiver, eu posso usar uma proveta até maior, tá? Do que essa de 50. Eu posso usar uma de 100, se a farmácia tiver. Mas nunca usar uma de medida menor. Né? Que nem aqui no caso o exemplo que eu coloquei, né? Medir 50 ml de um líquido. Então, o ideal é você pegar, se a farmácia tiver uma proveta de 50 ml, medir 50 ml naquela proveta. Se não tiver, se tiver de 25 e de 100 ml, eu vou pegar de 25 para medir duas vezes, tá? Não é o ideal. Por quê? Porque pode sempre passar um pouquinho do 25. Se passar um pouquinho do 25 nas duas medidas, quer dizer que eu vou ter já mais de 50 ml. Então, o ideal é você pegar uma proveta, nem que seja maior, né, de 100 ml, e fazer a medição através dessa proveta de 100 ml, que a chance de errar vai ser menor do que se a pessoa utilizar a proveta de 25, né, duas vezes para medir esses 50 ml de água, de um líquido que seja. Tá? Precisão. Então, eu queria chegar aqui, né, novamente com vocês. A precisão é algo que é muito importante a gente ter na farmácia com manipulação. Por quê? Porque eu preciso ter uma quantidade exata do material. Se eu tiver uma quantidade a mais ou uma quantidade a menos, isso tudo pode interferir no meu resultado final, tá? Pode ser que eu não consiga deixar, por exemplo, um creme, se eu tiver uma quantidade a mais, eu vou deixar esse creme um pouco mais líquido. Ou se eu tiver uma quantidade a menos, esse creme, que a textura do creme ela é uma textura mais macia, ela pode ficar com uma textura mais dura. Por quê? Devido à quantidade pequena, né, desse material dessa quantidade de produto que está sendo pesado. Então, nós precisamos, né, ter uma boa precisão em relação a isso. E para isso eu preciso saber o que eu vou utilizar, tá? Qual tipo de vidraria que eu vou utilizar para conseguir essa precisão. Então, uma coisa que a gente tem que saber é que as vidrarias volumétricas, elas são mais precisas do que as graduadas, tá? O que é uma vidraria volumétrica e o que é uma graduada? Por exemplo, o Becker, tá? O Becker, se vocês olharem aqui, ele começa, né, com 30, tá? Depois ele vai para 60, depois ele vai para 90 ml. Como a gente já falou, eu consigo ter uma precisão aqui? Eu não consigo ter uma precisão, tá? Então, ela não é confiável, vamos colocar assim. Por quê? Porque ela é graduada aqui. Então, aqui eu tenho uma graduação. Eu tenho uma graduação daqui da marca do 30, eu tenho a graduação da marca do 60, tá? Então, isso daqui, o Becker, ela é uma pipeta, ela é graduada, tá? A proveta graduada e a pipeta graduada, ela vai ter a mesma precisão, tá? Então, o que que acontece? O volumétrico, ele vai medir o volume. Então, se eu olhar aqui do lado,
eu tenho o cálice. Tá vendo as marcas desse cálice? E aproveita aqui também, se vocês verem aqui do lado, né, direito, aproveita, tá? Olha a quantidade de risquinhos que ela tem. Então, pela proveta, se eu conseguir, se eu quiser medir 18 ml, eu consigo? Eu consigo, né, os 18 ml. Por quê? Porque, olha, ela tem um risquinho. Cada risquinho aqui equivale a 1 ml, tá? A gente já vai ver daqui a pouquinho como que a gente consegue ver isso daqui. Né? Na própria parte assim de cima da pipeta, ela tem, da proveta, né, de todos os materiais, ela tem essa parte da graduação. A gente vai conseguir entender melhor isso daqui, tá? A pipeta, eu também consigo, né, observar bem. Por quê? Porque a pipeta, tá vendo aqui, ó, esses dois materiais aqui, né, que está no meio. Ela tem essa primeira aqui, ó, tá? Tá marcando 50 ml. É que não dá pra gente ver aqui, mas aqui em cima ela tem um tracinho que tá marcando 50 ml. Então, aqui, se eu precisar, né, de uma quantidade de 50 ml, eu consigo, com certeza, medir bem, de forma bem correta nessa pipeta aqui. Mas, se eu precisar de 20 ml, por exemplo, eu posso estar utilizando essa pipeta? Eu não posso. Por quê? Porque a marca dela é de no 25 ml. Então, se eu precisar de. A marca dela é no 50 ml. Se eu precisar de 20, 25 ml, eu não consigo ter uma precisão exata da quantidade que eu vou utilizar. Diferente dessa que acontece daqui de baixo. Porque essa aqui de baixo, mesmo a figura não estando muito bem, a gente consegue perceber que ela tem vários risquinhos, tá vendo? Então, esses risquinhos aqui, ele é interessante porque eu consigo medir a quantidade exata. Por exemplo, essa pipeta aqui, ela tem 10 ml. Se eu quiser medir 2 ml, eu consigo? Eu consigo medir com ela, tá? Porque ela tá cheia aqui de risquinhos. Se eu quiser 2,2 ml, eu consigo? Consigo também. Né? Se a gente olhar aqui, vai dar na marca certinho aqui do 2,2. Tá? Então, isso daqui, né, principalmente aqui com a proveta e com a pipeta, eu consigo volume exato, principalmente se esse volume for quebrado, né? Tipo 5,3 ml, 10,4 ml, 6,8 ml, tá? Eu consigo visualizar aqui e colocar a quantidade exata da água, diferente do becker e até mesmo aqui do cálice, tá? Do cálice, se eu precisar aqui, olha, de 28 ml, alguma coisa assim, pode ser que eu não consiga de forma tão precisa. Se tiver o quebradinho, então, por exemplo, 28,5 ml, tá? Eu não consigo através do cálice, mas através da com a proveta eu consigo fazer essa medição exata. Então, o que a gente observa? Que a proveta, ela é mais precisa do que o cálice. Mas o cálice, ele acaba sendo mais preciso do que o becker, tá? E o becker, para fazer essa medição de volumes, eu não posso utilizá-lo, tá? Não tem como eu utilizar o becker para fazer essa medição de volume. Então, para fazer essa medição de volume, a gente nunca vai estar utilizando o becker. Aqui, né, que eu estava falando com vocês aquela hora. Esse intervalo de leitura, tá? Essa escala. Isso daqui é muito importante a gente estar sabendo. O intervalo, né, de cada faixa, né, que são esses risquinhos aqui que se tem, tá? Nessa vidraria, né, que está graduada, ela precisa a gente precisa conhecer. Por quê? Para que a gente consiga medir o volume exato entre elas, tá? O volume exato que nós queremos. Então, aqui, olha, se a gente pegar essa proveta grandona aqui, essa proveta grandona, ela vai começar com 50 ml,
100 ml, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 e 500, tá? Então, aqui, se a gente olhar aqui em cima, na parte superior dessa proveta, vocês estão vendo aqui bem do ladinho pequenininho aqui, né? Aliás, no meio da proveta, tá escrito assim, 500, 2,5. O que que isso significa? Isso significa que a minha proveta, que essa proveta aqui, ela pode medir até 500 ml, tá? De um líquido. Então, 500 ml, tá? Que a gente olhando aqui, a gente consegue, né, observar aqui a marca do 500. E esses 2,5? O que que significa isso? Isso significa, sabe esses tracinhos pequenininhos que tem aqui? Ó, eu tenho um tracinho maior, que é 50. Eu tenho um tracinho aqui mediano, depois eu tenho um tracinho maior aqui que marca o 100. E entre esses tracinhos aqui eu tenho vários outros tracinhos, né? Vários outros risquinhos. Então, o que que isso daqui significa? O intervalo de cada um desses tracinhos aqui é 5 ml, tá? Por isso que tem 500, 2,5. Então, eu tenho essa proveta, ela pode medir 500 ml e o espacinho em cada tracinho desse daqui, 5 ml. Só que eu vou ter só de 5 ml? Não, essas divisões podem ser a cada de 1 em 1 ml, de 5 em 5, de 10 em 10, de 25 em 25 ml, tá? Isso vai depender bastante do tipo de proveta, né, do tipo de material que é. Então, é interessante a gente estar observando nessa informação que nós temos aqui em cima dessa proveta, porque com essa informação a gente consegue saber, né, qual é a precisão que eu vou ter, tá? Se eu consigo visualizar tudo de forma adequada, se eu posso utilizar essa proveta que tem intervalo, né, de 5 em 5 ml. Por exemplo, se eu for marcar, né, se eu for pesar 70 ml, eu consigo? Posso usar essa proveta? Eu posso, porque ela tem intervalo de 5 em 5 ml. Então, é só eu contar aqui, ó, 50, 55, 60, 65, 70, tá? Então, eu consigo ter uma precisão. Se eu precisar, né, de 28 ml, eu consigo usar essa? Eu já não vou conseguir, porque eu vou ter número quebrado. Então, às vezes, daí, nesse caso, é mais interessante estar utilizando intervalo de 1 em 1 ml, tá? Acaba sendo melhor daí fazer o uso dessa pipeta, por exemplo, aqui, que tá do lado, tá? Que tem intervalo de 1 em 1 ml. Então, isso daqui é bem interessante, tá? Pra gente saber, né, como que vai funcionar. E tem até aqui, ó, do ladinho a gente consegue ver, tá? Então, o intervalo de leitura aqui é 1 ml, tá? Então, o espaço que tem em cada um desses risquinhos aqui, ó, é 1 ml. Então, tem 10 riscos entre, né, o volume de 10 ml e o 20 ml. Esse risquinho aqui do meio, que não é tão grande como o 10 ou 20 ml, ele representa 15 ml. Então, aqui eu tenho 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Eu consigo fazer uma medição aqui perfeita. Então, sempre quando a gente vai pesar, a gente tem que medir algum líquido, é interessante a gente observar bem isso daí. Qual é o intervalo? Qual é a quantidade que eu tenho que pesar e qual é o intervalo? Se o intervalo for de 5 em 5, se eu tiver medidas de 20, 25, 30, 35, eu posso estar utilizando esse de intervalo de 5. Se eu tiver uma medida de 12, 18, 19, são essas medidas mais quebradinhas, a preferência é
por essas que tem um intervalo de 1 ml, tá? Que vou ter uma precisão maior e melhor relacionada a essa parte. A leitura do menisco, tá? Isso daqui é uma coisa também muito importante. Por quê? Porque nós temos que chegar naquela quantidade que nós queremos, né? Por exemplo, 15 ml. Mas como que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir visualizar que aquilo lá é 15 ml, tá? Então, tem que ter um posicionamento correto para a leitura, tá? E esse conhecimento, ele deve ser, né? Esse posicionamento, ele deve ser conhecido e deve ser praticado para que a quantidade medida, que a quantidade que for preparada, não seja interpretada de forma errônea, tá? Por quê? Porque eu posso medir aqui errado, eu posso colocar uma quantidade a mais, eu posso colocar uma quantidade a menos do produto que eu quero. Então, na vidraria, sempre tem uma superfície, tá? A superfície do líquido, ele vai formar um desenho, que é um desenho curvo, tá? É uma curva que ele vai formar. Essa curva chama menisco. Então, para a gente medir, né, de forma correta essa vidraria, a altura deve ser sempre feito, a leitura vai ser sempre feita na altura dos olhos. O que eu vejo muita gente fazendo, que é, coloca uma quantidade, tá? Levanta essa proveta, né? Pega essa proveta na mão, levanta, deixa assim na altura dos olhos e tenta enxergar aquilo. É o jeito mais correto para fazer isso? Não é correto, porque às vezes a mão da gente, ela pode estar tremendo, tá? Pode estar tremendo um pouquinho e isso vai oscilar nessa quantidade que está sendo medida. Então, o correto que é deixar sempre a proveta em cima de uma superfície plana, tá? Uma mesa, uma bancada de manipulação, seja o que for. E daí você vai fazer essa leitura, tá? Daí o que você vai fazer? Tem que ficar na altura dos olhos. Então você vai abaixar um pouquinho, tá? Você abaixa o teu corpo para conseguir enxergar aquela marca daquele menisco certinho, tá? E sempre vai ficar, né, desse jeito. Então, onde que eu vou medir? É onde tá com a figura aqui, né? Que tá mostrando para vocês aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho a marca, ó, do 10 ml e do 20 ml, tá? Nessa primeira figura que tem aqui em cima, que tá do lado direito. Eu tenho a marca do 10 ml e tenho a marca do 20 ml. Então, a gente consegue perceber que essa proveta, ela tá marcando de 1 em 1 ml. Então, eu começo a contar. Ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, é isso? Tá? Aí eu vou olhar o quê? Justamente nessa marca aqui, não a parte superior do menisco, eu vou olhar a parte inferior do menisco, tá? Pra gente sempre estar fazendo essa medição de água. Quando a gente estiver no laboratório, a gente vai fazer, antes da gente começar a fazer a manipulação, a gente vai fazer essas leituras, tá? A gente vai fazer um teste, né, relacionado a isso, que é pra gente ficar bem craque mesmo, né, em relação a essas leituras, tá? Então, a gente tem que sempre olhar. Você vai olhar sempre a parte de cima? Não, você vai olhar sempre a parte de baixo aqui do menisco. Aonde, né? Em que marca da proveta que esse menisco está? Tá? Então, nesse local aqui é que vai ser feito a leitura. Tá bom? Que nem esse aqui do lado, né? Do lado esquerdo, ó, 20. Eu tenho a marca do 20 e depois a marca do 30. Então, ó, 21, 22, 23, tá na marca do 24, tá? Na altura dos olhos, olhando sempre essa parte inferior aqui do menisco, a gente consegue ver, né, quantos ml que se tem nessa marquinha aqui. Então, lembra sempre que vai ter o menisco,
E para a gente verificar a leitura, tem que ser sempre na parte de baixo, na parte inferior do menisco. Então, a calibração, né, é uma coisa importante também, tá? Para ter certeza do volume que está sendo medido, a farmácia precisa utilizar vidrarias calibradas ou que foram verificadas através de um padrão calibrado. Todas essas vidrarias, né, ela pode ser calibrada ou não. Quando a gente vai comprar essa vidraria, ela pode ser calibrada ou não. Normalmente essas vidrarias que são calibradas, elas são um pouquinho mais caras, tá? E como as vidrarias quebram muito, né, no laboratório, é comum isso acontecer, tá? De quebrar a vidraria, porque a maior parte dessas vidrarias, elas são de vidro, então elas acabam, né, quebrando mesmo. Do mesmo jeito que a gente quebra um monte de copo em casa, né, na manipulação quebra-se também bastante vidraria. Então, às vezes, não compensa você está pagando um valor mais caro para você ter uma vidraria, comprar essa vidraria calibrada, tá? O que muitas pessoas fazem, o que é comprar, né, uma vidraria de cada calibrada, tá? E deixa a vidraria lá guardada. E depois, quando for comprar as outras vidrarias, elas usam aquela vidraria, né, que está guardada como um padrão calibrado. Aí vamos supor, elas chegam na marca dos. Colocam água naquela vidraria para fazer um teste na marca dos 20 ml. Então, aquela que está calibrada, eu tenho certeza que realmente tem 20 ml. Aí eu pego uma vidraria que eu comprei, né? E coloco a mesma quantidade de água lá. Eu posso transferir, tá? Da onde eu coloquei, né, da vidraria padrão, né, calibrado para a vidraria que eu comprei e olhar, tem os 20 ml mesmo ou não? Se tiver o 20 ml certinho, quer dizer que a vidraria ela está ótima, né, que eu posso estar utilizando, porque eu posso confiar nessa medida. Se der alguma coisinha alterada nessa vidraria, que é raro acontecer, mas pode acontecer, tá? O que que a gente pode fazer? Devolver muitas vezes essa vidraria, falando que a calibração dela não está correta, tá? Que não é uma vidraria confiável, né? Ou eu posso deixar aquela vidraria só para fazer uma solubilização, algum processo desse, por exemplo, tá? Mas normalmente é raro isso acontecer, né? De vir com algum tipo de problema mais sério, mais grave. Essa calibração eu preciso fazer com todas as vidrarias? Não, tá? Eu não preciso fazer com todas. O Becker, por exemplo, com o Becker eu não preciso estar fazendo, né, essa calibração, porque eu não vou usar o Becker para medir o volume. Então, o ideal é fazer essa calibração com a proveta, com o cálice e com a pipeta, que são vidrarias que a gente vai utilizar mais para fazer essa medição de volume. Uma outra coisa que é importante também é identificar as vidrarias e utensílios, tá? Eu tenho que identificar por quê? Porque eu tenho preparações que vão ser manipuladas de uso interno. Por exemplo, um xarope, tá? E eu tenho também fórmulas para uso externo. Por exemplo, um shampoo que eu vou fazer. E eu posso estar utilizando a mesma vidraria? Não, tá? Não é o ideal você estar usando a mesma vidraria. Então, o que você pode fazer? Separar as vidrarias. Se é tudo, né, realizado no mesmo laboratório, separa essas vidrarias, tá? Então, o que você pode fazer? Às vezes, já vi bastante disso, o pessoal pega um esmalte, tá? Eles pegam o esmalte e marcam a vidraria. Então, toda aquela vidraria que está sendo marcada com o esmalte, ela é, tipo, só pode ser utilizado para uso externo ou só pode ser utilizada para uso interno. E uma outra coisa que pode acontecer também
é que tem várias vidrarias que elas têm, né, os pezinhos aqui em cores diferentes. Então, eu posso comprar essas vidrarias com os pés de cores diferentes e deixar padrão. Por exemplo, o que é vermelho? Todas as vidrarias vermelhas, elas são utilizadas para uso interno. A azul é para uso externo, tá? Então, a farmácia ela pode decidir o que ela acha melhor. Pode estar comprando, né, com esses materiais de cores diferentes, ou pode estar utilizando a marquinha, né, feita com um esmalte, tá? Só precisa deixar bem claro para quem trabalha na manipulação, para a pessoa conseguir identificar, a pessoa olhar e saber, essa daqui é só para uso interno, essa é só para uso externo. E uma coisa que é interessante também é guardar em locais diferentes, tá? Deixar o que é de uso interno em um armário, o que é de uso externo, deixar em um outro armário, tá? Isso também dá para, né, ser feito. E tem alguns cuidados especiais que nós temos que ter. Então, vidrarias graduadas. As vidrarias graduadas, elas não podem ser secas em estufa com temperatura acima de 40 graus. Por quê? Porque a gente até comentou, né, a respeito disso. O que vai acontecer? Vai modificar a graduação. Então, eu não vou ter mais certeza, eu não vou ter mais a confiança que aquele número, né, que eu estou colocando, tipo 10 ml, 20 ml, realmente seja isso que está, que aquele produto está marcando, tá? Então, eu preciso que essas vidrarias, né, graduadas, se for colocar numa estufa para secar, seja no máximo estourando a 40 graus, de preferência até um pouco mais baixo, tá? Deixa na marca lá de uns 35 graus para não interferir nessa marcação da graduação. A extremidade, né, superior das pipetas, ela vai ter uma marcação. Se a gente olhar aqui, ela tem uma marcação, tá escrito 5 in 1/10. Então, o que isso daqui significa? Isso daqui vai mostrar o volume total da pipeta, né? Esse primeiro número aqui é o volume total da pipeta. Então, quanto que tem essa pipeta? 5 ml, tá? É de 5 ml. E esses outros dois números aqui significam a escala, tá? Então, o que essa pipeta aqui está querendo dizer? 5 em 1/1/10. Quer dizer que o volume total dessa pipeta é de 5 ml, tá? E a escala é de 0,1 ml, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, tá vendo que ela começa aqui, ó, no zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, e quando ela tiver cheinha aqui é 5. Então, a pipeta, quando a gente vai medir, é diferente muitas vezes da proveta, né? A proveta aqui, ela começa do 1, por exemplo. Ela vai do 1, 2, 3, 4, 5. A pipeta é o contrário. A pipeta, ela vai começar, ó, do 5, 4, 3, 2, 1, 0. Isso aqui a gente precisa saber para a gente não confundir também, tá? Porque a pipeta, quando eu vou começar a encher, eu vou começar a encher de baixo para cima. Então, aqui eu sei que a marca aqui, ó, quando ela tiver até a marca do 4, é porque ela vai ter 1 ml. Quando ela tiver até a marca do 3, essa pipeta vai estar com 2 ml, tá? Mas normalmente o que eu faço? O que a gente faz? A gente enche a pipeta até a marquinha aqui da onde está o 0 e você retira a quantidade que você quer, tá? Por exemplo, eu vou precisar de 0,5. Então, eu sei que a medida, a escala dessa pipeta é de 0,1, tá? Então, abaixo do zero, o que está escrito? 0,1, 0,2, 0,3. Essa marquinha, né, que é um pouquinho maior entre o 0 e o 1,
Bem no meio aqui significa 0,5, tá? É a mesma coisa do que aparece nas outras vidrarias, né? Mas a gente tem que observar isso daqui, tá? Para a gente saber qual é a escala que nós vamos medir, como que eu vou estar utilizando essa pipeta. Nós vamos fazer vários testes também lá no laboratório, tá? Quando a gente estiver lá. E para a gente finalizar, tem os utensílios. Esses utensílios, eles são objetos ou instrumentos que são empregados na manipulação, tá? Então, o que eu posso classificar como utensílio? Eu posso classificar como utensílio um termômetro, por exemplo, tá? Esse termômetro, ele é bem importante para a gente estar vendo a temperatura, né, de alguns produtos. Por quê? Por exemplo, quando a gente vai fazer a solubilização do Nipagin ou do Nipazol em água, eu tenho que controlar essa temperatura. Então, a gente vai sempre fazendo, né, essa solubilização, olhando sempre um termômetro, tá? Para ele não passar da temperatura ideal, porque se ele passar da temperatura, o que pode acontecer? Pode ser que eu não consiga solubilizar mais aquele Nipagin ou aquele Nipazol, que é o conservante, tá? Então, o termômetro a gente vai utilizar bastante. Tem o tamiz. O que é o tamiz? O tamiz é essa primeira figurinha aqui, ó, que parece uma peneira, tá? O tamiz, ele tem de vários tamanhos diferentes. É a mesma coisa das peneiras de casa, né? Você vai fazer uma receita lá que você precisa, você não pode ter nenhum tipo de grão, tá? O tamiz, você vai colocar aquela substância na peneira, para todo grão maior ele ficar retido na parte superior da peneira. O tamiz é a mesma coisa, tá? O tamiz a gente vai utilizar também, né, durante o processo de formulação, para deixar todos os grânulos com o mesmo tamanho, tá? Você pode ver aqui até na figura, né? Tem uns que são grandões aqui e tem outros que são bem fininhos, né? Bem pequenininhos. Então, o tamiz, ele é uma peneira que tem várias graduações diferentes também. Ele tem várias espessuras diferentes. E essa espessura aqui, ela vai auxiliar, né? Principalmente nesse processo, tá? De reter, né, aquelas partículas maiores e não deixar que essas partículas maiores elas sejam utilizadas. E isso facilita também no processo da manipulação, porque se eu tiver vários tipos de tamanho de uma matéria-prima, por exemplo, isso dificulta na hora que eu vou fazer, né, a preparação. Tá? É a mesma coisa, a gente tá fazendo um bolo, né? Tem gente que ao fazer um bolo passa tudo na peneira. Por quê? Porque se eu tiver um grânulo maior, na hora que eu for mexer o bolo, né, que eu estiver lá mexendo, principalmente de forma manual, esse bolo, ele vai solubilizar tudo. Ele não consegue muitas vezes solubilizar, tá? Daí vai ficar aqueles grânulos maiores, né, no meio lá do bolo, que daí eu não vou conseguir, né, solubilizar tudo, tá? Na manipulação é a mesma coisa, por isso que a gente utiliza esse tamiz. Papel de pesagem também, né, pode ser considerado um utensílio. Então, para pesar, pode ser utilizado aquele vidro de relógio ou eu posso utilizar os papéis. Papéis que já vêm, né, prontos, próprios para fazer a pesagem, ou aquele papel manteiga. Tá? Papel manteiga a gente corta em pedaços, né, em quadrados, para poder trabalhar nesse processo de pesagem. Tem as espátulas também que são muito importantes, tem a espátula de metal, tem a espátula de plástico para auxiliar no processo, né, da pesagem também, tá? E tem o pão duro, né? O pão duro a gente utiliza principalmente na hora que a gente for fazer que você vai mexer, que você vai dar consistência, por exemplo, para um gel,
para um creme, tá? Para uma loção. A gente faz muito essa mistura, né, com o pão duro. E essas espátulas também, tanto a de plástico como a de metal, elas são interessantes para a gente utilizar quando a gente vai fazer o envase desse material, tá? Então, eu vou fazer o envase de uma cápsula, desculpa, cápsula não, de um creme, eu vou fazer o envase de uma loção. Então, como que eu posso utilizar? Essas espátulas, elas são ótimas para estar fazendo esse processo de envase, tá? Ela vai auxiliar bem a gente, né, na hora de colocar dentro dos potinhos. Ou até mesmo para fazer uma pomada, que a pomada é colocada, né, naquelas bisnaguinhas de pomada, então eles podem estar auxiliando a gente também, tá? Tanto as espátulas, né, como também o pão duro. Ele vai auxiliar muito bem nesse processo da pesagem. Bom, meninas, para finalizar, nós temos aqui uma atividade, tá? Essa atividade, o que que ela consiste? Sobre, né, a parte de equipamentos, vidraria, sobre a parte de utensílios que são utilizados na farmácia, tá? Então, montei aqui para vocês uma tabela sobre os equipamentos, sobre as vidrarias e sobre os utensílios que são mais utilizados na farmácia com manipulação, tá? Então, o que que vocês vão fazer? E na frente, né, de cada um desses equipamentos, vocês vão colocar a finalidade, tá? Para que serve cada um desses equipamentos ou dessas vidrarias, tá? Então, é só especificar qual é a finalidade de cada um desses materiais. Por exemplo, balança analítica, né? Para que eu uso a balança analítica? Para fazer pesagem de que tipo de material? Tá? Para fazer pesagem de uma quantidade maior de produto, uma quantidade menor de produto. Por exemplo, o cálice, né? O encapsulador, o becker, a proveta, né? O purificador de água. Qual é a finalidade desses produtos dentro da farmácia de manipulação, tá? Para que servem, né, esses produtos dentro, né, da farmácia com manipulação, tá? Seria isso daqui a atividade, tá bom? Alguma dúvida? Não, Lu, tranquilo. Também não tenho, Lu. Então, tá jóia, meninas. Deixa eu só parar aqui a gravação.